Você se considera uma pessoa tímida ou sente que algo mais profundo te impede de estar entre os outros? Muitas pessoas se descrevem como tímidas, mas o que chamamos de timidez, em muitos casos, é apenas a face visível de algo muito mais profundo, a ansiedade social. Eu sou Suelen Barbosa, psicanalista clínico, e esse é o meu divã. Seja bem-vindo por aqui. E para esse tema, cabe uma pergunta essencial da psicanálise. Isso é só um traço de personalidade ou é um sintoma que carrega uma história não elaborada? A ansiedade social é mais do que um desconforto. É um corpo que congela, uma mente que antecipa a rejeição, um coração que dispara diante do olhar do outro. Mas por que tanto medo de ser visto? O que há por trás do terror de se expor? Em psicanálise, entendemos que o outro, esse que nos observa, não é neutro. Ele pode representar inconscientemente a mãe crítica, o pai ausente, o adulto que humilhou, a escola que não escutou. O olhar do outro acorda fantasmas antigos, dores primitivas, cenas que o sujeito nem sempre lembra, mas que o corpo e o afeto ainda carregam. E aqui vai uma chave de ouro. A ansiedade social pode não ser um problema com o social, mas com o traumático. Muitos dos meus pacientes dizem: eu travo quando preciso falar, tenho medo de parecer ridículo, prefiro evitar contato para não errar, para não ser julgado. Mas o que está em jogo ali não é só o medo, é vergonha, é culpa, é a expectativa inconsciente de punição por se mostrar como se é. E isso é trauma. Trauma não é só o que aconteceu, é o que não foi simbolizado, é o que te prende em um circuito de repetição. Então, eu te convido a se perguntar: você foge do social ou de si mesmo? Você evita os outros ou teme que, ao te olharem, revelem algo que você mesmo tentou esconder a vida inteira? Ansiedade social não é fraqueza. É um pedido psíquico para que você olhe com cuidado para as marcas emocionais que ainda não foram escutadas. A timidez passa e o trauma não tratado se repete. E cada corpo que se cala diante do mundo grita por dentro a urgência de ser acolhido. Viver com ansiedade social não é apenas ter vergonha, é carregar a sensação constante de inadequação, é ensaiar 1000 vezes o que vai dizer e, mesmo assim, preferir o silêncio, é evitar encontros, é desistir de oportunidades, é sentir que nunca está à altura. Por trás desse isolamento, a dor de querer pertencer, mas não conseguir, a dor de se sentir invisível e, ao mesmo tempo, morrendo de medo de ser visto. E quanto mais você se esconde, mais cresce a ideia de que não é capaz. E isso é um ciclo cruel. Mas há um caminho possível, a exposição gradativa. Pequenos passos dados com consciência e acolhimento. Não se trata de se jogar no palco, mas de se permitir entrar na sala. Não é sobre se forçar, é sobre se aproximar aos poucos do que você evita. Cada vez que você encara um pequeno desafio social e permanece ali, sem fugir, seu inconsciente aprende algo novo. Você pode sobreviver sendo você. Com a ajuda clínica e um olhar analítico sobre a sua história, esse caminho se torna possível. Se você sente que a ansiedade tem te dominado, você vive em alerta, não consegue relaxar, tem crises do nada e sente que está sempre à beira de explodir por dentro, chegou a hora de mudar isso. Vem aí o psicodesafio Detox da Ansiedade. São 21 dias para limpar sua mente, acalmar seu corpo e reconectar com o seu eixo emocional. Microtarefas em vídeo, insights de suporte psicológico,
PDFs exclusivos para baixar, exercícios de 1 minuto para evitar crises e ainda bônus especiais. A jornada conta com 21 dias seguidos que podem transformar o seu modo de lidar com a ansiedade, sem fórmulas mágicas e sem promessas vazias, com base na psicanálise, no autoconhecimento e no cuidado real com a sua saúde mental. E o melhor, está com valor especial para a minha audiência aqui do YouTube. Sim, esse é o seu momento. Clique no link da descrição e comece hoje o seu detox da ansiedade. Você não precisa continuar vivendo em guerra com você mesmo. Vem comigo nessa jornada. Um dia por vez, um respiro por vez. Timidez, fobia social ou traço antissocial? Onde está o limite? Nem toda dificuldade de socializar é um transtorno. E nem toda evitação do outro é sinal de trauma. Há quem simplesmente tenha um traço de personalidade mais reservado, introspectivo e voltado para o mundo interno, e isso não é problema em si. Essas pessoas escolhem ficar sozinhas, mas não sofrem por isso. O sofrimento na psicanálise é um critério essencial para diferenciar traço de sintoma. Quando a evitação social gera angústia, sensação de fracasso, isolamento forçado, medo intenso de julgamento ou paralisia diante do olhar do outro, já não estamos mais falando de um traço. Estamos diante de um quadro fóbico ou de uma ansiedade social estruturada, que exige escuta clínica. Já o comportamento antissocial é outra configuração. Ele não é sobre o medo de contato, mas sobre recusa do vínculo. Em alguns casos, aparece como um traço narcísico ou psicopático, onde o outro é vivido como ameaça ao controle ou à autonomia e não como presença desejada. O antissocial não teme o laço, ele o despreza. A fronteira entre personalidade e psicopatologia se desenha onde há sofrimento, rigidez e impossibilidade de escolha. Timidez não é doença, mas quando o isolamento se torna prisão, é hora de escutar o que o inconsciente está tentando proteger ou esconder. Se você se reconhece nesse vídeo, talvez seja hora de parar de se culpar e começar a escutar o que em você pede tradução. A psicanálise não te tira o medo, mas ela pode te devolver o direito de existir sem pedir desculpas por ser você. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa se libertar da ansiedade social que paralisa. Um super beijo e até a próxima!